Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidiu soltar os 11 presos da Operação Lava Jato. Entre os beneficiados com a decisão estão o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Iosef. Veja também nesta edição. A imagem negativa da economia brasileira pode gerar desemprego e queda de competitividade entre as empresas. O governo federal vai oferecer 156 bilhões de reais em financiamentos para produtores rurais de todo o país. Ministério Público Federal denuncia 5 militares pela morte do deputado Rubens Paiva. Falta de investimento em educação gera mão de obra desqualificada no mercado nacional. 8,5 milhões de alunos brasileiros estão com pelo menos 2 anos de atraso na escola. A cada mês, uma criança ou adolescente morre trabalhando no Brasil. Estados Unidos acusa a China de invadir computadores americanos para roubar dados comerciais. Pelo menos 162 mil pessoas foram mortas em 3 anos de conflito na Síria. Na bancada desta segunda-feira, o historiador Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. O Brasil teve o pior desempenho dos últimos 15 anos no índice que mede o clima econômico nos países. Na América Latina, o nosso cenário só não é pior do que o da Venezuela. Na indústria têxtil, a alta carga tributária torna o produto nacional bem mais caro do que o dos concorrentes asiáticos. A cada segundo, o país importa cerca de R$ 470 no setor. Com isso, a cada minuto, um posto de trabalho deixa de ser criado. Acho que a questão central que nós estamos vivendo nesse momento é uma dificuldade de encontrar uma visão de futuro clara. Isso traz uma queda na confiança do empresário, traz uma queda na confiança do consumidor, e esse círculo vicioso não é bom para os investimentos e para as tomadas de decisão. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que a falta de competitividade internacional é o principal obstáculo para o crescimento econômico do país, seguida da falta de confiança nas políticas do governo e da inflação. O levantamento é um retrato da economia na América Latina. Os especialistas entrevistados atribuem pontos em questões sobre a situação atual e a expectativa econômica do país. Só as notas acima de 100 indicam um cenário econômico favorável. E o Brasil teve a pior pontuação desde 1999, ficando à frente apenas da Venezuela. As políticas feitas ultimamente de muita intervenção do Estado é uma coisa que o investidor não gosta, porque torna muito menos previsível o cenário. Gera essa visão negativa e isso tende a diminuir os fluxos, tanto para o mercado de capitais quanto para a economia real. Como reflexo da falta de investimentos no país, a avaliação negativa também gera uma perspectiva ruim para o cidadão comum. A crise no setor energético, por exemplo, já deixou a conta de luz mais cara e ainda traz o risco de apagões. Para este economista, a imagem negativa do país pode piorar ainda mais a situação da Petrobras, que nos últimos anos vem perdendo investidores. As multinacionais que vieram, elas estão deixando de investir. Elas viram que a coisa não vai acontecer, ela é uma multinacional, ela tem dinheiro, ela vai investir em outro lugar. Ayrton Soares, não é demais isso, o Brasil na América Latina só está à frente da Venezuela? Não estou colocando a autoestima do brasileiro no pé demais, não? Olha, William, eu sinceramente eu queria ver melhor esses índices que foram apurados pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, com um instituto alemão que consulta essa... Como é que a matéria fala aqui? É uma coisa que parece difícil de entender, percepção do clima econômico brasileiro devido à inflação e à política do governo. É uma pesquisa que apura a percepção do clima econômico. Eles entrevistam vários economistas. São 149 economistas escolhidos por essa fundação alemã, que a GV com ela opera no Brasil, e que concluem de que a Bolívia
é o país que mais tem condições com essa pesquisa aqui, né? E o Brasil está lá em último lugar. Queria saber se a situação econômica da Bolívia pode ser comparada com a situação econômica brasileira. Hipótese alguma. Eu, sinceramente, William, eu não sei a que devo atribuir esses índices que começam a surgir agora. É claro que o principal fator aqui que eles apontam é o fator de que não há competitividade da nossa indústria, não é? Com os outros mercados. Seja competitividade com o mercado chinês, competitividade com produtores europeus, essa coisa tal, não é. Infelizmente, o Mercosul está patinando aí porque está sendo gestado aí um acordo de grandes proporções entre os Estados Unidos e o mercado comum europeu, que vai assambarcar todo o comércio, estabelecer novas regras. Enfim, eu acho que há muitas coisas que têm que ser apuradas mesmo, como essa, por exemplo, a inflação, a questão dos custos, tudo isso. Mas, sinceramente, eu não posso concordar que a situação econômica do país possa ser inferior à economia boliviana. Não posso concordar. Vila, você é pessimista em relação à economia brasileira? Você acha que não em relação ao Brasil, mas em relação à política econômica do governo, sim, absolutamente pessimista. É uma política desastrosa. Um dos entrevistados destacou um ponto que me parece central. Falta de visão estratégica. Nós não temos visão estratégica. Basta ver as questões internacionais, do comércio internacional, que o Brasil participa de uma forma ínfima, se a gente olhar o conjunto do comércio internacional. Por exemplo, por questões político-ideológicas, o governo apostou só no Mercosul, fundamentalmente no Mercosul. E a Argentina, inúmeras vezes no decorrer de um ano, 2, 3, 4, sempre criou uma série de entraves ao comércio Brasil e Argentina. Sempre basta conversar com qualquer pessoa aqui no Brasil que comercia com a Argentina e tal. Então, essa opção fez com que, por exemplo, o Brasil não assinasse o acordo com a União Europeia. Até hoje, o Mercosul não assinou, devido à Argentina, não devido ao Brasil. O Brasil quer assinar, mas a Argentina amarra tal. Essa opção é equivocada, você apostar num cavalo só. Enquanto isso, nós temos, e o eixo econômico do mundo, vale lembrar, está mudando do Oceano, do Atlântico para o Pacífico. Hoje, o avanço, basta lembrar que no caso nosso aqui da América Latina, nós temos a Aliança do Pacífico, Chile, o Peru, Colômbia e México, e que estão tendo bons resultados econômicos. O que aconteceu? A opção política ideológica se sobrepôs aos interesses estratégicos do país, ou seja, partido mais importante que país. Exemplo, você vai colocar 1 bilhão no Porto de Mariel, em Cuba, que é a maior realização do governo Dilma, que é fora do Brasil, não dentro. Essa é uma coisa inacreditável. É o país da piada pronta. Isso é uma opção político-ideológica. Para quê? Para nada. Para nada. Ou para fazer caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Ou seja, nós perdemos essa visão internacional. E, internamente, não fizemos as reformas necessárias. Não é possível ter competitividade com o nível de educação que nós temos, que é desastroso, com baixíssimo gasto que nós temos em ciência e tecnologia, com os graves problemas de infraestrutura nos portos, nas estradas, nada de concreto foi feito, ou seja, passamos quase 12 anos paralisados. Pegamos o boom da economia internacional, quando ele terminou no último trimestre de 2008, nós ficamos sem ter rumo, falta rumo estratégico, falta ter um Ministério do Planejamento. Nós não temos, o ministério que existe, que é aquela senhora que era assessora do Celso Daniel, que é ministra aqui da Prefeitura de Santo André, ela só faz orçamento, ela não consegue planejar o país. Ministro do Supremo Tribunal Federal manda soltar 11 investigados da Operação Lava Jato em Curitiba. Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da Petrobras, já está fora das grades. Paulo Roberto Costa, ex-presidente da Petrobras, foi o primeiro a deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Acompanhado de parentes e advogados, ele não falou com a imprensa. De acordo com o advogado de defesa, Paulo Roberto está proibido de deixar o Rio de Janeiro, onde mora. Ele deve entregar o passaporte para a polícia. A decisão que tem hoje do Supremo é que para que toda a investigação vá para lá. O esquema investigado pela Operação Lava Jato movimentou mais de 10 bilhões de reais em lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o ex-diretor da Petrobras ajudou empresas de fachada mantidas pelo doleiro Alberto Youssef a fechar contratos com a estatal. Alguns, como a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. Só nesses contratos, a polícia estima que foram desviados 400 milhões de dólares com o superfaturamento da obra.
O ministro do Supremo, Teori Zavascki, determinou que todos os suspeitos fossem libertados, porque o caso deveria ser julgado pelo STF e não pela Justiça Federal, já que envolve um deputado federal. Mais 10 suspeitos permanecem presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e na casa de custódia em Piraquara. Eles ainda não foram soltos porque o juiz Sérgio Fernando Moro consultou o Supremo Tribunal Federal sobre a abrangência dessa decisão, se é válida para todos os investigados ou não. O magistrado decidiu, pelo menos até agora, que era só em relação ao seu Paulo. De acordo com o criminalista Pier Paolo Bottini, a decisão de soltar os suspeitos foi acertada. O que houve aí foi um equívoco de procedimento. O Supremo Tribunal Federal tem estado atento a essa questão de prescrição, tem sido célere e é fundamental que os juízes se atentem para isso, para que não sejam atrasadas investigações como essa. Ô Vila, eles iam ser libertados qualquer hora, né? Porque é um julgamento, iam ser julgados, etc. Mas precisava ser todo mundo numa tacada só? Não dá uma sensação de as pessoas não ficam... Será que é mais uma vez a impunidade no Brasil? Com todo respeito, dizer que os julgamentos do STF são céleres é o país da piada pronta. Não dá, né? Devagar, como eu vi aí. Agora, 10 bilhões... Imagine a fortuna, William. Na reportagem anterior, a gente fala que nós temos graves problemas de competitividade. Foram roubados do país 10 bilhões. Só para um cidadão chamado Iosif, que eu nem sabia quem era. Quer dizer, eu me lembrava dele do Banestado, nem lembrava que ele estava vivo. Agora, levar a investigação para o STF por causa dos 2 deputados está absolutamente correto. É o foro privilegiado, é a denominação que se deu. Agora, parar o conjunto da investigação que envolve inúmeras pessoas que não têm possibilidade de ter o foro privilegiado, me parece um equívoco e me parece um problema eleitoral grave, porque separa a investigação que está adentrando em entranhas problemáticas que vinculam eleições, partidos. Me parece a decisão do ministro em relação ao conjunto de investigação, não em relação aos 2 deputados, absolutamente incorreta. Olha, William, esse juiz federal lá do Paraná é um dos mais respeitados que nós temos no contexto dos juízes brasileiros, é o Sérgio Moro. Ele conduziu o inquérito com muita competência. Nesse inquérito, precisava ficar preso mesmo durante esse tempo que ficou este ex-diretor da Petrobras, porque ele estava interferindo nas provas. A família foi surpreendida pela Polícia Federal subtraindo documentos de escritório, essa coisa toda. Então, ele solto podia ser muito lesivo ao andamento das investigações. Por que você mantém o sujeito preso enquanto ele não é condenado definitivamente? Porque ele pode perturbar a ordem de investigações, intimidar testemunhas, essa coisa toda. Essa fase, eu entendo que o juiz Sérgio Moro superou. A Polícia Federal estava já numa fase mais adiantada. A decisão do Zavascki, do tribunal, ela diz respeito ao que já aconteceu em outros processos. Vamos lembrar também que o Paulo Maluf ficou preso um tempo, acusado de lavagem de dinheiro, coisa toda, foi solto logo depois, o Paulo Maluf e o filho. O deputado Caldeiros, que ficou preso um tempo, foi solto após o encerramento das investigações. O deputado aqui de Osasco. Enfim, eu quero dizer que esse processo, ir para o Supremo Tribunal Federal e todos serem processados pelo Supremo Tribunal Federal, e não só os deputados, eu acho que vai gerar uma situação que já é objeto de discussão internacional até. Suprime-se o duplo grau de jurisdição. Só tem um julgamento. Muitos acham bons, mas a grande parte não se conforma, quer ter todos os graus de jurisdições possíveis, para que uma decisão possa ser reapreciada, etc, etc. Eu acho que a decisão pode acelerar o processo, se é que o Supremo tem condições de fazer isso, mas eu acho que o juiz Sérgio Moro estava conduzindo muito bem esse processo e não era possível mais mantê-los todos presos. A lei não permitiria que uma prisão provisória pudesse se estender por mais tempo do que esse que já foi dado. A forte chuva de granizo que atingiu São Paulo na tarde deste domingo não elevou o nível do sistema Cantareira. Alguns bairros ainda amanheceram nesta segunda cobertos de gelo. Choveu muito na cidade, mas não nas regiões onde há represas do sistema Cantareira. E o nível dos reservatórios continuou inalterado. O que provocou a chuva de granizo foi a chegada de uma massa úmida e quente do Mato Grosso do Sul, que encontrou o ar mais seco e frio em São Paulo. O fenômeno alagou estradas, parou aeroportos e deixou várias ruas cobertas de gelo.
No Cambuci, Zona Sul, o gelo atraiu muitos curiosos. Não param de chegar eletrodomésticos na delegacia de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. São produtos que foram saqueados durante a greve da Polícia Militar em Pernambuco e estão sendo devolvidos. A polícia disse que as pessoas arrependidas não ficaram presas, mas vão responder por furto. Cerca de 100 lojas foram saqueadas na cidade. 2 criminosos invadiram uma casa e mantiveram 3 pessoas de uma família refém hoje cedo no Tremembé, zona norte de São Paulo. Vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia, que cercou a casa. Os bandidos libertaram a família depois de 2 horas e meia e se entregaram. Foi lançada hoje a campanha social para a Copa Por um Mundo Sem Armas, Drogas, Violência e Racismo. Representantes de 8 religiões se reuniram no estádio do Maracanã para o ato ecumênico pela paz. O governo federal lançou um pacote de bondades para a agricultura. O objetivo é se reaproximar do agronegócio. O Plano Safra 2014-2015 teve aumento de 20 bilhões de reais em relação ao ano passado. O lançamento oficial foi em Brasília. O governo anunciou 156 bilhões de reais em financiamentos. 112 bilhões são para o custeio, que é o pagamento de despesas e comercialização, e 44 bilhões para investimento em equipamentos e manutenção. Tudo destinado para o agronegócio e os médios produtores, na pecuária de corte, nos setores de florestas comerciais, de inovação tecnológica, além da contratação do seguro rural. Com isso, o governo espera uma colheita de 200 milhões de toneladas no ano que vem, um aumento de 4,6% em relação a 2014. Ayrton. Essa é a locomotiva do Brasil hoje, não é? O agronegócio. É o agronegócio. Mas há uma coisa, William, que devia ser condicionada. Liberar financiamento desde que os produtores rurais tivessem obrigatoriedade de construir silos para depósito dos seus produtos. Nós temos todo ano essa correria para embarcar a nossa produção, porque o comércio internacional está na mão de 5 grandes empresas multinacionais que querem tirar logo daqui o nosso produto, levar para suas matrizes, para lá nas suas matrizes poderem balancear o preço internacional. Então, essa exigência devia estar feita aí. O produtor tem que ter o seu depósito para deixar armazenado o seu produto, para poder jogar com o preço internacional, com a mercadoria aqui dentro, com o produto aqui dentro. Mas não aumenta muito o custo se ele tiver um auxílio próprio? Não aumenta, porque ele está recebendo quantos bilhões? Quanto custa fazer um armazém para armazenar a sua produção? Uma ninharia perto do que recebem. É curioso que, quando é para falar, quando chega em eleição, o governo chama o setor de agronegócio. Quando passa a eleição, são ruralistas. É curioso a terminologia. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou 5 militares pela morte e ocultação de cadáver do deputado Rubens Paiva. O crime aconteceu durante a ditadura militar. Vão responder por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada o general José Antônio Nogueira Belham, ex-comandante do Destacamento de Operações e Investigação, e o coronel Rubens Paim Sampaio, que integrava o Centro de Informações do Exército. Já o coronel Raimundo Ronaldo Campos e os sargentos Jurandir e Jaci Oxendorf e Souza foram incriminados por ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa armada. Entre as provas que constam na denúncia estão os documentos encontrados na casa do coronel reformado Paulo Malhães, encontrado morto no mês passado. O coronel Malhães havia dito à Comissão Estadual da Verdade que participou da ação para ocultar o corpo de Rubens Paiva. Dias depois, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, ele disse que tinha mentido. Rubens Paiva desapareceu em 21 de janeiro de 1971 nas dependências do DOI-CODE na zona norte do Rio. Segundo a versão oficial, ele foi resgatado por companheiros de militância, quando era transferido do Departamento de Operações e Investigação. De acordo com o Ministério Público Federal, os crimes não prescreveram nem foram perdoados pela Lei de Anistia de 1979, por se tratarem de crimes contra a humanidade. Um Estado que está ordenado para garantir a impunidade, a prescrição não pode ocorrer, porque a regra do jogo não é essa. A regra do jogo é que se um crime acontece, ele tem que ser apurado. Ayrton, é aquela história que você já havia falado aqui, né? Não prescreve esse tipo de crime. Não prescreve. São cinco militares que o Jornal da Cultura revelou semana passada. Agora mais 5
E eu acho que está funcionando alguma coisa nova nesse país, em termos de abrir espaço para investigar esses crimes que não tem nada a ver com o próprio regime militar instalado. Essa é a excrescência do regime militar. É a tortura, é o desaparecimento, é o assassinato, essa coisa toda. A autoridade militar, investida por si própria no poder, tinha sua legislação especial. Se cumprisse a sua legislação, não matava, não torturava, não faziam desaparecer corpos, essa coisa toda. Mas extrapolava. E esses que estão sendo apontados agora são a ponta do iceberg de um processo onde os verdadeiros mandantes, que são os grandes chefes militares, estão por trás. Resta observar que, há poucos dias atrás, o ministro da Defesa, há um mês atrás, revelou que os comandos militares iriam fazer as sindicâncias para apurar todas as denúncias que surgiram contra militares de suas áreas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Até agora, eu não tenho notícia que tenham iniciado qualquer procedimento investigatório. Um dos casos mais emblemáticos da repressão do regime militar é o caso do deputado Rubens Paiva, do seu assassinato e tal. Eu acho que a apuração é fundamental, isso é importante para o país. Eu acho que o papel do jornalismo, eu estava falando um pouco antes de começar o jornal, até aqui, dos jornalistas que fizeram uma série de reportagens do jornal o Globo, por exemplo, sobre essa questão, que permite, inclusive, a reabertura do caso. E agora, vamos ver se a denúncia do Ministério Público vai ser aceita ou não. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo é que essa discussão, nós perdemos um momento histórico de fazê-la. Claro que nunca é tarde, é verdade, né? Precisa ver até que ponto se aplica ou não a lei da anistia, um outro ponto. De 1979, nós deveríamos ter feito em 1985. Foi ali que era o momento histórico. A grande questão é que a transição, quando nós saímos do regime militar e passamos a transição para a democracia, a transição foi feita, e aí foi a providência divina que levou a isso, com a morte daquele que faria a transição, que era Tancredo Neves, e a transição acabou sendo feita pelo velho, pelo representante do antigo regime. Essas questões, com as pessoas vivas, com os arquivos presentes, com essas questões que estavam lá sendo discutidas, deveriam ter sido feitas em 1985. E os partidos, especialmente o PMDB na época, têm uma dívida histórica, e as suas lideranças históricas, grande parte delas já falecidas, né? De naquele momento, mesmo com o presidente Sarney, mesmo com o temor de uma possível volta dos militares, que não aconteceria, porque não havia condições deles voltarem a partir de 85, de terem assumido o compromisso histórico do país e não fizeram, pensando muitas vezes na sua própria candidatura a uma futura eleição que acabou sendo só muito depois, em 1989. Então, nós perdemos ocasiões históricas. Estamos agora fazendo com muito atraso isso, e era para ter sido feito em 85. E tem alguém que é responsável por isso. O principal partido político, então, o PMDB. Agora não, aqui... Pera um pouquinho. Faço questão. Vamos discutir isso. Não tem nenhum problema, sim, claro. Responsável por não apurar... Por não ter coragem histórica, naquele momento, em 1985, de privilegiar tomar cargos no governo, ao invés de enfrentar essa questão. Coragem histórica. Falar em coragem histórica... É falar o que fez Portugal e Espanha, por exemplo. É não ter noção da correlação de forças existentes nessa transição. Não, tinha sim. Foi uma coisa muito tênue. Os militares que saíam, não saíam voluntariamente. Havia um grupo que pregava abertura e que concordava com a sucessão com Tancredo Neves, mas havia um grupo também muito forte que se opunha a isso e que praticou, nesse período de distensão, atos como o do Rio Centro, assassinatos na UAB. Não tem nada de muito 79 e 80, nós estamos em 85, 5 anos depois. Nada disso. 85 foi o Colégio Eleitoral, com o Tancredo Neves sendo indicado presidente, e eu estava presente. Sim, daí que você estava parecendo, qual o problema? E verifiquei como era tênue aquela transição. Tancredo Neves se imolou, ficou refém de si mesmo, não indo ao hospital, porque se fosse, estava enfraquecido. Se tivesse enfraquecido, não tinha transição, porque ele comandava tudo. Esperou chegarem aqui ao Brasil os convidados internacionais para sua posse. Criou-se um fato mundial irreversível, aí ele concordou em ir ao hospital. Essa é a verdade histórica. Essa é a verdade histórica. Essa é a sua verdade. Quem diz, não é a minha verdade. Existem várias verdades, não existe uma verdade. Não. O PMDB, naquele momento, só um minuto, ele falou 3 horas. A grande questão é o seguinte, naquele momento era necessário ter coragem política. Quando o Tancredo foi internado na noite do dia 14 de março, muitos de vocês, os mais jovens especialmente, não acompanharam, na véspera da posse, né, acabou assumindo o Sarney. Houve uma polêmica quem assumiria ou não, se era o Sarney ou então o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ulisses Guimarães. Bem,
não vamos entrar em toda uma longa questão, mas o que interessa é que depois da posse de José Sarney e a morte de Tancreda, 21 de abril de 1985, a questão se colocava, você tinha de enfrentar essa questão das torturas e da repressão do regime. E o PMDB pensou a curto prazo em garantir as eleições de 86, porque logo foi convocada a Assembleia Constituinte, de ter maioria e pensou no seu projeto partidário de cada um deles. E não enfrentou. Portugal resolveu essa questão logo. Espanha enfrentou e o Brasil não. Olha, o PMDB não estava sozinho nessa luta pela redemocratização. Estava lá da ABI, estava lá da OAB, nenhuma dessas instituições nacionais se manifestou, CNBB, nesta hora, tinha condições de avançar e botar os militares corruptos e torturadores na cadeia. Não havia essa condição política para isso. Não é colocar na cadeia, abrir processo, colocar na cadeia lá na frente. A minha divergência básica lá foi o seguinte: por que não assume a presidência o presidente da Câmara, Luiz Guimarães? E por que é que vai assumir a presidência um vice que não foi empossado? Eu discuti isso. Eu falei na reunião dos líderes. E por que assumiu o vice de um presidente que não tinha sido empossado? Porque o general, o comandante do Exército disse que essa era a interpretação da lei. Há uma outra questão jurídica. O deputado Luiz Guimarães não assumiu porque, caso ele assumisse e morresse o presidente como morreu, seria convocada eleições 30 dias depois, segundo a emenda constitucional número 1. Basta ler a emenda constitucional número 1 de 69. Então, Ulisses... Mas eleições indiretas. Não, seria convocada eleições indiretas e ele não assumiu por causa disso e deixou o Sarney. Não é só a questão do general Leônidas, há outras interpretações jurídicas. É uma questão complicada. Nós temos que seguir. Tem outro dado, para vocês verem bem, é o seguinte: quando foi indicado pelo Sarney o Romeu Tuma para diretor da Polícia Federal, o governador Franco Montoro e esse modesto deputado foram à tribuna para dizer: não pode. Não pode, porque o Romeu Tuma é um homem ligado à ditadura. Não a pior ditadura, mas a ditadura. Então pode ser o diretor da Polícia Federal. O que aconteceu? O ministro Fernando Lira me diz, e me chama e diz para o Montoro: olha, ou é o Romeu Tuma, ou é um general. Essa era a correlação de força existente. E o ministro poderia ter pedido demissão, se fosse Senhores, o caso. nós temos... O presidente da República também. Infelizmente, nós temos que seguir. Jogar a transição por buraco. Não, era assumir a transição como os outros fizeram. Esse foi o preço da crise política que nós tivemos até 94. Preço pagamos pela negociação pela péssima transição que fizemos. Os Estados Unidos acusaram a China de invadir computadores americanos para roubar dados comerciais. 5 militares chineses especializados em internet foram formalmente indiciados pelo crime. O objetivo da invasão era roubar dados tecnológicos e industriais de 6 empresas americanas para beneficiar estatais da China. A acusação foi apresentada pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder. Em discurso, ele afirmou que a denúncia era resultado de uma investigação de anos. Declarou que a administração Obama não iria tolerar sabotagens, nem ameaças contra a livre concorrência do mercado. Em resposta, a China negou ter invadido os computadores americanos e chamou as denúncias de absurdas e hipócritas. O governo de Pequim lembrou o escândalo de espionagem denunciado ano passado por Edward Snowden, o ex-consultor de informática da inteligência americana. Países aliados da Europa e da América Latina foram alvo do monitoramento ilegal pelos Estados Unidos durante anos. O FBI, a polícia americana, anunciou a prisão de 100 pessoas numa operação contra hackers em 16 países da Europa e da América Latina. O grupo foi acusado de contaminar computadores com um vírus que permite o roubo de senhas, dados pessoais e o controle de webcams. Você quer falar, Aito? Não, né? Você só fez assim. Sem o conhecimento dos usuários. É porque você me chamou a atenção e eu achei que você quisesse comentar sobre isso. Agora, nos Estados Unidos, a China não pode, né? Espionar. Agora, os americanos podem. Os americanos podem. Agora, eles espionados não podem ser, é verdade. Veja a seguir, 8,5 milhões de alunos brasileiros estão atrasados na escola e ainda, a cada mês, uma criança morre trabalhando no Brasil.